gente vai estudar um pouquinho hoje, juntos, sobre especialmente esse livro que me chamou muita atenção. É um dos livros de Divaldo, escrito pelo espírito de Joana de Ângeles. Joana tem toda uma temática que está relacionada ao nosso entendimento como seres humanos, ao nosso bem-estar pessoal. E ela já fala sobre isso há muitos anos, mas esses temas cada vez mais, até pelo processo que a gente tem andado da vida tão corrida, e tanta cobrança, e tanto desgoverno nas nossas vidas, esses livros têm cada vez mais aparecido como soluções para nos guiar. Porque o objetivo da espiritualidade de luz é sempre nos ajudar a conduzir as nossas vidas. Porque a gente tem todo um roteiro para elas, mas quando a gente pensa no aspecto material. Então, a gente sabe que nasce, a gente tem mais ou menos uns 2 anos de idade, a gente vai para a escola. Quando está entre os 17 e 18 anos, a gente tem que escolher um curso. Depois a gente pode fazer uma pós, e daqui a pouco está na idade mais ou menos de se casar. Então, assim, a sociedade nos ajuda a guiar a nossa vida materialmente falando. Mas a gente tem que se entender como espíritos, porque é isso que nós somos. Nós estamos aqui no processo de evolução. Então, a gente tem essas literaturas que nos ajudam a entender melhor o sentido das nossas vidas e fazer com que, a partir dessas leituras, a gente consiga avaliar se a gente realmente está indo pelo caminho mais adequado ou se a gente está sendo basicamente robozinhos, repetindo tudo que os outros estão fazendo e, na maioria das vezes, sendo infelizes. Então, essa palestra de hoje, esse estudo, ele contém focomente informações do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e desse livro de Divaldo, que é chamado de Vidas Vazias. Mas, antes da gente começar, o que a gente entende por vida vazia? É aquela pessoa que não faz nada da vida, que passa o dia todinho numa rede, assistindo toda a programação do mundo. É isso que esse livro, é isso que a gente está falando aqui? Não. A maioria de nós tem uma série e às vezes até muitas atividades durante o dia. Mas essas atividades que a gente desempenha, elas têm um propósito. A gente faz essas atividades procurando se melhorar, procurando ajudar, procurando cumprir a nossa missão aqui na Terra. Quando a gente simplesmente vai vivendo sem refletir, a gente gera uma série de conflitos em nós mesmos, porque a gente se frustra. Naturalmente, nós somos movidos por sentido, mesmo que a gente não perceba isso. Para que alguma coisa seja gratificante para a gente tem que entender o que é que aquilo dali vai me trazer de bem. E quando a gente simplesmente acorda, escova os dentes, vai para o trabalho, passa o dia correndo, pega o menino na escola, esquenta o almoço, bota a roupa para lavar e faz isso, aquilo, outro. Como foi o seu dia? Você esteve feliz? Você conseguiu se tranquilizar? Conseguiu fazer alguma coisa que trouxesse um aprendizado para você, um aprendizado moral, que trouxesse um bem-estar por estar fazendo bem? Então, as vidas vazias são as vidas que a maioria de nós estamos levando hoje em dia. Nós vivemos no automatismo. E muito disso tem a correlação com o excesso de informação, excesso de toda a ordem. Antes a gente podia se dar o direito de chegar na nossa casa e conversar com a nossa família, porque a gente tinha aquelas programações em horários pré-definidos. Se eu gostava de assistir uma das 6, ela começava às 6. Quando acabava, se eu não quisesse assistir às 7, eu não assistia, porque eu não gostava dela. Mas hoje a gente tem celular, a gente tem notebook, a gente tem computador, então eu posso assistir 200 séries no Netflix. Eu pulo, passo para o Amazon Prime, ou eu vou e assisto uma TV por assinatura, ou assisto a novela. Então, assim, em que momento a gente está descansando as nossas mentes para refletir sobre os valores,
reais da nossa existência. As vidas vazias, segundo o livro aí do Divaldo, você fala de Joana de Ângeles, são efeitos da acomodação social e dos comportamentos extravagantes da sociedade mal conduzida. Então, quando a gente não tem sentido na nossa vida, é porque a gente está valorizando o que? As extravagâncias que a sociedade nos cobra. A sociedade cobra que a gente vive em restaurantes, a sociedade cobra vive que a gente coloque, que a gente viva colocando fotos que a gente está viajando, que a gente está em festa. Todo mundo tem que estar lindo e maravilhoso o tempo todo. E se a gente não postar, a vida da gente é ruim e a vida dos outros é maravilhosa. Mesmo todos nós sabemos que as pessoas estão com raiva, estão tristes, depois abrem os dentes, dão um sorriso, tiram a foto e voltam a brigar. Não é assim que acontece? Mas a gente esquece disso. Aí quando a gente está estressado, cansado, frustrado, porque a gente olha aí no Instagram e vê o pessoal felizinho numa festa, como, meu Deus do céu, que vida é essa que eu tenho? A gente esquece que aquilo ali é fake, minha gente. É fake. É conversa. Ninguém tira foto em momento ruim, não. E as pessoas produzem, cada vez mais estão sendo treinadas para produzirem conteúdos que não refletem a realidade emocional delas. Tanto que a gente vê pessoas famosas, youtubers bem famosos, em depressão. A gente já deu esse exemplo aqui. O youtuber que foi muito famoso durante muito tempo, o Whindersson Nunes, ele fez, olha, eu fico o tempo todo tenso, porque onde quer que eu esteja, seja com minha família, seja com meus amigos, eu tenho que estar procurando conteúdo. Isso é vida. E ele está internado agora. Então, o que é que a gente precisa avaliar? O que é que a gente precisa fazer para que a gente saia disso que a sociedade vai nos impondo como normal? Exato. O consumismo, antigamente as crianças, para brincar, as classes sociais diferentes brincavam juntas. Porque o que unia os meninos era a bola de futebol. Hoje em dia você tem que comprar o PlayStation 5, você tem que comprar computadores extremamente caros. Cada vez mais o apelo é um apelo material, porque tecnologia é cara. E você vai querendo se endividar, e você vai ficando ansioso porque você tem que ter, porque aquele TikTok disse que aquele batom na forma de chocolate de Páscoa é o melhor que tem, porque ontem minha filha me pediu para comprar um gloss para ela, eu já quase dormindo, ela, mãe, esse gloss aqui é no formato de ovo de Páscoa de chocolate. Minha filha, vamos, pelo amor de Deus. Porque elas ficam sempre invadidas o tempo todo sobre necessidade de consumo. Então, a sociedade está mal conduzida e termina que a gente se sente frustrado, deprimidos, ansiosos. Quantas conversas não já aconteceram aqui nessas quintas-feiras sobre depressão e ansiedade? Por que é que a gente tem depressão e ansiedade? Porque a gente não tem propósito de vida. Ah, mas isso aí é culpa minha. No final das contas, nós respondemos pelas nossas vidas. Mas com calma, porque nós estamos em processo de evolução. A gente está aqui aprendendo. O objetivo daqui não é a gente sair daqui arrasado, meu Deus, eu faço tudo errado. Não. O objetivo daqui é, será que eu estou fazendo da melhor forma? O que é que eu posso fazer diferente para me sentir melhor? Para que eu tenha sentido da minha vida? E aí, nesse mesmo livro, ela fala: a psicoterapia de Jesus é a terapia de urgência para preencher os espaços vitais e o tempo em reflexões profundas em torno de existir, diluindo a anestesia psíquica que nutre as nossas mentes. Joana está dizendo que nós vivemos anestesiados. A gente não consegue ter consciência exata do nosso propósito e daquilo que a gente deveria estar fazendo. E o que vai nos ajudar nisso é a psicoterapia de Jesus. É entender quais são
os valores que Jesus nos passou, é procurar vivenciar esse caminho de amor, de plenitude, de respeito. Se a gente não voltar o nosso olhar para o lado espiritual, a gente cada vez mais vai se sentir mais confusos. O interesse pelo próximo contribui para a renovação dos objetivos especiais. Você veja, quando a gente está super envolvido nas nossas atividades diárias e de repente a gente vê uma história de um sofrimento grande, como é que a gente se sente? Parece que é aquela coisa assim que puxou a gente, né? Mas eu estava viajando, está vendo que na vida há coisas mais importantes do que aquela minha preocupação menor. Então, o olhar para o outro, o olhar para a dificuldade do outro, mostra que todos nós estamos no mesmo patamar. Porque nós vivemos num mundo de expiação e de prova. Podem ter alguns graus diferentes, mas se nós fôssemos bons de verdade, nós não estaríamos aqui. Ou seríamos missionários. A gente vê aí, né? Síndrome de burnout. Todo mundo já ouviu falar nisso também, né? Hora você está felizinha, hora você está para acabar, assim, estressadíssima, você vai de 10 a 1000. Por quê? Porque a gente vive num estresse muito grande, se cobrando cada vez mais por executar mais atividades. E essas atividades, na maioria das vezes, não são relevantes para o nosso desenvolvimento. Quantas horas a gente passa por dia vendo o WhatsApp, vendo mídias sociais? Eu tenho na minha família pessoas que deixam outras esperando horas para sair para um almoço familiar, porque precisam responder todas as mensagens do Instagram e do WhatsApp que recebem. E não há no mundo aquilo que você diga, não estou vendo mais, só essa mensagem. Mas só tem essa daí. E aí, ao invés de estar curtindo a sua família, está devolvendo o videozinho que recebeu, está procurando uma mensagem para passar de volta. Mensagem essa que a maioria das vezes as pessoas nem veem, porque não tem condição de a gente abrir todos os vídeos que são mandados para a gente, não. Mas as pessoas ficam ansiosas, achando que tem que responder aquelas mensagens. O conhecimento rápido e extremamente volumoso e variável tem trazido o quê? Inquietações. A gente recebe as informações de todas as mídias que eu disse, mas o nosso cérebro, ele não foi preparado para a gente estar o tempo todo colocando informação diferente. E a gente se acha na responsabilidade de saber de tudo. Nos trabalhos, é um grande exercício, porque a gente agora precisa responder o WhatsApp imediatamente. Nós estamos em reuniões, nós estamos participando de discussões técnicas e a gente precisa olhar o WhatsApp e responder naquela hora, porque as pessoas ficam com raiva, achando que por mandarem uma mensagem precisam ser atendidas naquele momento. A aparência hoje substituiu a realidade e provoca inveja e competição. Tem uma pesquisa que foi até Rossandro que falou numa palestra dele, que foi feita com pacientes, eu acho que já comentei aqui, foi feita com pacientes que estavam em clínicas esperando pelos seus atendimentos. Ainda naquela época que tinha aquelas revistas caras, porque hoje em dia a gente estava consultando, não tem mais, né? Mas naquela época, uns 5 anos atrás, tinha. E aí eles colocaram os eletrodos na cabeça desses pacientes que toparam participar dessa pesquisa, que era para acompanhar quais eram as áreas do cérebro que estavam sendo ativadas antes da sua consulta. A maioria dos pacientes estava com o cérebro, digamos que, navegando bem, estava tranquilo, estava lá só esperando a sua consulta. O que acontecia? A pessoa pegava lá a revista Caras. Aí via lá a foto dos famosos. Aquela ilha maravilhosa. Mulheres lindas, bem feitas, com maridos maravilhosos. E aí fazia, meu Deus, eu estou aqui. Sem dinheiro, problema de saúde, não viajo para canto nenhum. O que é que essas fotos começaram, a visualização dessas fotos começaram
a retratar no cérebro das pessoas que a área responsável pela depressão estava sendo ativada. Do mesmo jeito acontece quando a gente fica olhando o Instagram, olhando o Facebook e vendo as vidas maravilhosas das pessoas. A gente, além de muitas vezes ficar tristes, porque a gente não está conseguindo fazer aquilo naquele momento e a gente acha que a vida daquela pessoa é isso, a gente ainda gera o quê? Inveja. Porque a gente tem inveja. A gente faz, eu queria um carro desse. Eu queria uma viagem. Se ela pode viajar, por que eu não posso? Porque nós temos esse sentimento dentro da gente. A gente não pode esconder. Faz parte da nossa evolução procurar exatamente entender quais são os sentimentos que ainda predominam em nós. Se a gente não se conhece, se a gente não sabe no que é que a gente precisa se melhorar, como é que a gente vai evoluir? A gente vai evoluir. Mas a gente também não precisa ficar expostos a esses sentimentos o tempo todo. Porque se eu sei que vai me fazer mal ver determinadas coisas, evita. É bom pra gente e é bom para os outros. As redes sociais são maravilhosas. Mas são maravilhosas para conteúdos que realmente nos tragam relevância. Eu não poderia nem dizer diferente, porque eu sou analista de tecnologia da informação. Mas rede social é só a tecnologia que está usando para me dar informação dos outros. Simples assim. Bom, na realidade, a gente pode aproveitar essas redes sociais para ver conteúdos, para ver palestras espíritas, para ver conteúdos profissionais, para ver uma receita que eu quero fazer na minha casa. Não tem problema nenhum. Isso tudo facilitou a nossa vida e é uma maravilha. Mas a maioria das pessoas ainda usam as redes sociais, na maioria das vezes, para olhar o que os outros estão fazendo e se frustram com a sua própria vida. Então, além do excesso de informação, além de uma realidade que é uma realidade inexistente das redes sociais, a gente vê outras coisas trazendo vidas vazias, excesso de álcool, sexo desvairado, drogas. Isso tudo faz com que se aumente os casos de loucura e de depressão. De certo modo, foi perdido o sentido da vida. A gente parou. Antigamente que a gente via aquela fotozinha assim, dos nossos avós, nas calçadas, de novo, conversando, batendo papo. Você não vê mais isso. Porque quando as pessoas estão juntas, estão olhando o celular. Na minha casa mesmo, o pessoal gosta de assistir filme olhando o celular. Vocês estão assistindo filme ou estão vendo o celular? Não, mas eu consigo fazer as duas coisas. E o cérebro vai de um lado para o outro. Sem perceber, a gente se cansa. E sem perceber, a gente vai gerando ansiedade. Tudo isso que acontece com a nossa existência, seja envolvimento de droga, seja vaidade em excesso, seja uma vida muito voltada para o virtual, tudo isso a gente permite que aconteça por quê? Porque estamos indo no automatismo e porque a gente, dessa forma, vive literalmente num vazio existencial. Exato. Exato. A irmã está dizendo aqui que a gente não percebe que o outro está só mostrando aquilo de bom que a gente faz do mesmo jeito. Então a gente se esquece disso e acha que a vida daquela pessoa é aquela, né? Que vai se frustrar com aquilo. E imagina isso na cabeça dos adolescentes. Exatamente. Eu já me senti muito solitário. Muitas vezes na minha vida, eu não tinha marcado nada com ninguém. Eu só ficava na internet. E não é uma realidade só sua. Eu vejo isso na minha casa também. Eu tenho? Assim,
questão da tecnologia, mas de tudo na vida da gente são os excessos. Nem tanto e nem tão pouco. A gente não vai dizer que não vai usar uma ferramenta que nos possibilita falar muito mais rapidamente ou deixar um recado para aquela pessoa que não possa ouvir naquele momento e já fica registrado. Mas o que a gente não pode é substituir a convivência com as pessoas. E é um grande desafio para essa geração mais nova, para os adolescentes, para as crianças e para os jovens adultos. Meu filho, por exemplo, ele fica super realizado com os amigos dele online. Meu filho, você não vai sair não? Não, eu estou aqui com eles. Ele assiste filme com eles, bota um filme no Netflix, compartilha e ficam comentando. Vamos para o cinema? Não, mãe, assim tá bom. Quem fica louca sou eu em casa. Eu faço, menino, vai sair. Eu já vi uma mãe mandando o menino sair, sou eu. Você vai conviver com gente, pelo amor de Deus? Mas, mãe, são meus amigos. Eu disse, não, você tem que pegar, você tem que estar perto. Eles não entendem. A mesma coisa, fazer amigos virtuais em jogos que moram em outros países, que moram em outros estados do Brasil, e eles ficam felizes com isso. Mas o questionamento é, até quando isso realmente vai ser uma realização para eles? O Estado, os colégios proibiram o uso de celular, né? Recentemente eu vi uma reportagem de uma aluna dizendo que ele descobriu, na hora do recreio, que é brincar com os amigos. Era isso, jogar vôlei, carta e carro. Exatamente. Tem que resgatar. As meninas na sala da minha filha estavam jogando Uno, estavam jogando dominó, porque também não podem ficar mais sem os celulares na escola. Precisa ser feito urgentemente. Pois é, mas eles não entendem. Até no carro, quando você faz assim, meu filho, desliga o celular, vamos conversar, e eu vou fazer o quê? Aí eu fico brincando, vamos botando os postos até lá em casa? Tem um bocado de posto para a gente botar aqui. Bora conversar, esse é o momento que a gente sai do trabalho, que a gente sai da escola, a gente quer saber como é que foi o dia. Porque é no diálogo e no rosto, cara a cara, que a gente percebe como estamos. Virtualmente ninguém se percebe, não. Exato. Eu trabalho com tecnologia e eu tenho algumas pessoas da equipe que trabalham presencialmente comigo, mas eu tenho parte que trabalha em home office. E um grande desafio é esse, é fazer com que o pessoal que trabalha em home office abram as câmeras. A determinação é abrir as câmeras. Mas porque eu estou ouvindo, se você se distrai, e outra coisa, a gente está passando informações importantes e a gente percebe pelo olhar quando você está entendendo ou não. Então, esse olhar, pelo menos a gente ainda percebe virtualmente. A gente não sente a energia, que é aquilo que só a aproximação nos traz. Aquele calor, aquela vontade de estar junto. É diferente. A mesma coisa que no centro. Muitos hoje estão optando por assistirem palestras online. São excelentes. Eu assisto sempre. Até quando eu estou fazendo minhas coisas no final de semana, eu boto o celular e fico ouvindo e arrumando minha casa. Eu estou ouvindo palestra. Mas a energia que a gente recebe aqui é uma energia diferente. A gente tem a espiritualidade de Deus aqui com a gente, botando a mão sobre cada um de nós, dando aquilo que a gente precisa. Então, nada, se fôssemos para nós vivermos isoladamente, cada um de nós teria uma ilha, porque tem espaço nesse universo para cada um de nós viver sozinho. Exatamente. O ponto que a irmã colocou aqui foi muito importante. Que no mundo virtual a gente tem o controle sobre aquilo que a gente quer mostrar. Enquanto que na vida presencial, digamos assim, na vida real, a gente se estressa, a gente vai mostrar as nossas emoções, a gente vai se frustrar e a gente vai facilmente demonstrar esses nossos sentimentos. E faz parte. Um aprendizado. Exatamente. E é daí que vem o aprendizado. Então,
Hoje nós vivemos o quê? A sociedade do imediatismo, né? É tudo para agora. Antigamente a gente queria ouvir uma música, a gente não tinha todos os discos na época. Na minha época era disco de vinil, né? O que é que ele fazia? Eu ia para a rádio, deixava uma fitazinha lá em branco, lá com o REC já marcadinho. Aí quando a Rádio Recife FM vai tocar tal coisa, eu corria, botava o play para ver se gravava a minha música e passava a tarde todinha para ver se conseguia gravar uma música para ouvir na hora que eu tivesse vontade. Hoje em dia eu não tenho que esperar. Hoje em dia eu tenho que esperar porque não tem nem o que fazer, porque se tiver dinheiro para pedir no iFood. Aí o que acontece? A gente fica intolerante à frustração. Tem que ser tudo do jeito e na hora que eu quero. E desde quando a gente consegue uma coisa sem perseverança? Quando perguntaram a Chico o que era necessário para evoluir, Chico disse 3 coisas. Alguém sabe, pastor? Disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, é só uma coisa. Então a gente precisa, disciplina quer dizer perseverança, quer dizer repetição, quer dizer tornar aquilo que é importante um hábito. A neurociência também diz isso para a gente, que se a gente quer se modificar, a gente precisa repetir aquilo que a gente acha que é importante para a gente. Se a gente repete todos os dias, isso vai virar naturalmente um comportamento da gente. Se você sabe que é importante para você estar na casa espírita toda quinta-feira, que é o seu momento de reflexão, o seu momento de aprendizado, você não tem nem que pensar a esse respeito. Neste respeito, não. É importante para mim, eu já refleti, me traz bem-estar, eu me sinto leve, eu aprendo, eu reflito sobre uma série de coisas. Então isso eu quero para mim toda quinta-feira. Então eu não vou dar a mim o luxo de escolher se eu venho. Eu vou sair do meu trabalho, se não der para casa, eu vou direto para cá. Se não, eu vou chegar em casa e não vou sentar no sofá e botar as pernas para cima, não. Porque se você vai botar as pernas para cima, a preguiça chega e a gente não vem. Então, a disciplina é isso, é a gente definir hábitos que nos tragam crescimento moral, que nos tragam serenidade, que nos tragam paz. Porque todos nós estamos precisando disso hoje. De paz, de tranquilidade, de autoaceitação. Mas a gente precisa parar para se conscientizar de nós mesmos, para se autoconhecer, para ver aquilo que nos frustra e dizer, como é que eu posso melhorar um pouco isso? Exatamente. E como é que está o nosso tempo? Né? A gente já falou um pouco, a gente passa o dia vendo notícia que não vai trazer nada de bom para a gente. O tempo parece que a gente acorda quando o vídeo já está de novo. Ele passa voando, porque a gente não tem tempo de fazer nada. A gente passa o dia correndo atrás do outro, ou no celular, ou vendo filme, e a gente não tem tempo para refletir sobre a vida. Então, tudo é como se a gente tivesse realmente com um tempo mais acelerado do que nós estamos. Eu lembro que quando eu era criança, uma tarde era infinita. Hoje em dia, quando começa 1 da tarde, quando eu vejo, meu Deus, já são 5 horas da tarde, e eu não fiz nada. E a gente fez. Trilhão de coisas. Mas a gente tem tudo para fazer e acha que não fez nada. Dá certo isso, né, gente? A gente tem que ir, calma, eu fiz, eu aprendi com isso. Eita, eu errei, não era para ter me estressado. Eu disse, não vou me estressar, mas eu cheguei lá, fulano me falou tal coisa, eu fiquei com tanta da raiva. Meu Deus, o que é que eu faço? Para que isso não aconteça mais? Toda vez que eu for entrar em tal lugar, eu vou fazer uma oração mais. Então a gente vai criando os nossos antídotos para que a gente vá se melhorando aos pouquinhos. Isso a gente tem os agentes da guarda da gente sempre nos orientando. Não é? Sim, né? A gente tem que. A questão da gente é com quem a gente sintoniza. Se a gente o tempo todo só está sintonizado com problemas, nós vamos receber companhias com a mesma sintonia que a nossa. Aí é que a gente vai se desequilibrar mesmo. Se a gente para fazer nossas orações, para pedir a Deus que nos ajude a nos livrar dos nossos maus ímpetos durante o dia, que a gente consiga guiar as nossas ações sempre pensando no que é melhor para o outro, no que é melhor para a gente. O simples fato de a gente repetir isso, Deus nos ouve. Porque acima de qualquer outra coisa na nossa vida, minha gente, é a nossa vontade.
Só depende da gente nos transformarmos em melhor. Só depende da gente sermos felizes. Hoje, o Passando Clige, ele tem uma parte lá na CBN, um tempinho lá na CBN, mais ou menos umas 7 horas da manhã, em que ele diariamente coloca frases sobre algum tema existencial. E hoje ele falou sobre felicidade. O que é felicidade? Ah, a felicidade é aquilo que um dia eu vou ser. Quando eu tiver dinheiro, quando eu for bonita, quando eu estiver aposentada. A felicidade a gente acha que é ter tudo perfeito. Mas a felicidade, na realidade, é o prazer daqueles pequenos momentos. Esse é um momento feliz. Um momento em que a gente tem a oportunidade aqui de parar um pouquinho e cuidar da gente. E é isso que nós estamos fazendo agora. Se dando uma hora de tempo para refletir sobre nossas vidas, para refletir sobre nossos valores. É a gente olhar uma sobremesa que a gente gosta, vou aproveitar essa sobremesa, cada colherada. É não esperar ir para um restaurante caro para ser feliz. Se eu fizer um bolo de chocolate com a cobertura de brigadeiro que eu adoro, eu vou ser feliz comendo ele. Então você veja que nós podemos ser felizes e a felicidade ela consta nas pequenas coisas. Porque ninguém é feliz 100%, porque não somos espíritos ainda evoluídos suficientes para viver no estado de felicidade. Então não adianta a gente querer achar que vai fazer isso para um dia ser feliz. Nós temos que entender e aceitar a felicidade agora. Quando a gente chega no trabalho da gente, diz, Senhor, muito obrigada por eu ter um trabalho. Muito obrigada por eu ter a oportunidade de aprender todos os dias. Muito obrigada por eu ter pessoas que trabalham comigo, que me ouvem. Muito obrigada por eu ter a oportunidade de entregar produtos que vão fazer diferença na vida de outras pessoas. Se a gente olhar, diariamente nós temos muito mais momentos de felicidade do que de tristeza. Mas a gente criou um ideal que não é real. Então a grande questão é, o que é real? Quais devem ser os nossos valores? Será que eu sou tão infeliz quanto eu acho? Ou estou me deixando ser? A gente diz, a vida para mim é difícil, para mim é... Não. A maioria das vidas aqui é assim mesmo. Um pode ter mais dinheiro, outro pode ter menos dinheiro, mas o que tem mais dinheiro tem muita frustração também. Temos, lógico, situações extremas. A gente não está dizendo que tem pessoas que não estão em sofrimento extremos. Tem sim. Mas a vida de ninguém é 100% sofrimento. Nesse momento em que nós não estamos sofrendo, a gente tem que aproveitar para entendermos que estamos sendo felizes. E só depende da gente aproveitar aquele momento com plenitude. Ambições desordenadas e inquietações injustificativas atormentam as mentes ávidas de projeção, como se o objetivo existencial fosse o prazer social, que projeta inveja em uns e antipatia em outros. Isso aqui a gente já conversou. Como é que a gente então pode fazer para refletir, para combater o nosso vazio existencial? A gente tem aí, o controle com a tecnologia. Pensar direitinho o que nós vamos gastar o nosso tempo na nossa área, no nosso momento livre, já que a gente passa grande parte do nosso tempo trabalhando, ou estudando, ou resolvendo coisas de casa. E agora, o que eu posso fazer? Eu vou assistir uma palestra, eu vou estudar, eu vou ter uma conversa legal com a minha família, eu vou dar uma assistência aos meus familiares, aos meus amigos, a um grupo de apoio. Quando a gente... Esse tema aqui é interessante porque a gente não tem a menor ideia de como nós somos manipulados. A gente já sabe que se deixa levar por inveja e por ilusão quando a gente está olhando as mídias sociais, muitas vezes. Mas o pior não é nem isso. O pior é que esses softwares, seja do Instagram, seja do Facebook, eles são planejados para que a gente veja exatamente o que eles querem ver. As propagandas que a gente recebe são propagandas que eles querem que a gente receba. E aí a gente acha que aquilo dali é o certo. Ao longo da existência da sociedade, o que existe desde a existência da humanidade é uma repetição. A gente repete de geração em geração, a gente
sai repetindo. E a gente está repetindo o que todos estão fazendo, aceitando essas sugestões das mídias sociais como sendo válidas. Existe um filme chamado Dilema das Redes, que é um documentário que fala que tem vários profissionais dessas grandes empresas, como Microsoft, como Google, como a Facebook, que agora é chamada de Meta. E esses profissionais que saíram dessas empresas dizem como eles alteram os algoritmos para que as pessoas sejam induzidas a cometer, a atuar de determinada forma. Teve um relato aqui que no Facebook eles identificaram lá o time de análise que estava tendo muita confusão com um determinado conteúdo que eles estavam postando repetidamente. E aí eles se reuniram e disseram, pessoal, vamos mudar aqui o algoritmo, porque eles não postar mais isso aqui não, porque está gerando muita confusão. Não é do nosso interesse essa confusão política aqui não. E aí, a gente, né, um bocadinho inocente, achando que está lá defendendo político, que está defendendo isso, que na realidade todo mundo está sendo enrolado com o mesmo mundo de informação que não é verdadeira e que está sendo colocada somente para manipular a gente, para gerar discórdia, que é o que a gente mais tem visto, especialmente depois das fake news, durante os períodos de eleição especialmente. Então, essa robotização, essa automação que a gente vive, de não pensar naquilo que a gente tem que fazer e só viver, só existir na realidade, é o que está trazendo para a gente uma série de angústias. Como é que a gente consegue, então, se tranquilizar no meio de todo esse caos que nós mesmos criamos nas nossas vidas? A gente precisa de quê? A gente precisa olhar para nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. Eu estou feliz. O que me deixa ansioso ou ansiosa? O que eu gostaria de fazer diferente? Ah, não, mas eu não estou feliz porque, rapaz, aquela criatura me perturba muito. Não, o problema não é meu não. É porque fulano é muito chato. Ele, não é isso que a gente faz? A gente adora jogar para os outros a culpa dos problemas da gente. Lógico que nós somos capazes de trazer apegueios uns para os outros. A gente faz isso, né? Me fala uma coisa que deixou chateado. Mas veja, uma pessoa só tem o poder de me desequilibrar se eu permitir. Então, cabe a gente fazer uma análise sincera sobre nós mesmos. O que é que nos move? Está legal o jeito que eu estou conduzindo minha vida? Eu estou reservando um tempo para o meu crescimento moral? Ou eu estou simplesmente pensando em atividades materiais? Eu vivo no estresse só? Eu não dou atenção aos meus filhos? É isso que eu quero levar desta existência, já que nós estamos aqui para evoluir. Toda conquista autoeliminativa é realizada com tenacidade, amor, confiança e dedicação. Então, para isso também nós vamos dizer, agora eu vou refletir sobre mim. É a gente traçar planos mesmo. O que eu posso fazer para refletir, já que minha vida é tão corrida? Eu vou acordar 15 minutinhos mais cedo e vou fazer uma meditação. Quando eu chegar no meu trabalho, eu vou fazer uma oração pedindo para que aquele dia seja um dia abençoado. Que eu consiga, no meu trabalho, ter a oportunidade de fazer bem. Já que eu não posso estar na rua o tempo todo para fazer, mas eu posso ser boa com aquelas pessoas que trabalham comigo. Algumas pessoas dizem, eu não tenho condições de fazer caridade, não tenho tempo e nem tenho dinheiro. Mas a maior caridade é ouvir, a maior caridade é respeitar. Coisas que a gente não tem feito. A gente não ouve porque tem tempo e a gente não respeita porque a gente acha que todo mundo, né, merece menos respeito do que nós mesmos. A gente critica. A gente tem que parar para entender o seguinte: quando a gente se percebe como espírito e a gente sabe que todos nós estamos aqui na mesma situação, no mundo de expiação e de provas, como é que eu vou cobrar a perfeição de você se eu não sou perfeita? É lógico, eu consigo colocar isso em prática o tempo todo? Não, porque eu sou imperfeita. Mas a partir do momento que eu entendo isso, eu começo a olhar as pessoas com um olhar que eu gostaria que tivessem comigo. Então, na hora que eu sair do chamamento, né, na hora que eu me irritar, eu gostaria que alguém me desculpasse, porque naquele momento eu não fui capaz de conter o meu temperamento. Mas eu não queria fazer mal para ninguém. Então, por que eu tenho que achar que isso é uma
ele me deu um bom dia, está com o rosto mais fechado, porque ela está com raiva de mim e não é educada. Ela pode estar com problema. Quando a gente está no nosso trabalho, já que a gente passa a maior parte do tempo com ele, a gente tem como sim se avaliar e a gente tem como sim exercitar a caridade e o respeito. Então, onde quer que nós estejamos, a gente pode se autoiluminar com dedicação, com confiança. E aí a gente vai começar a perceber uns aos outros melhor. E dizer, poxa, quando eu chego assim séria, que eu estou cheia de problemas em casa, seja lá, as pessoas estão pensando que eu sou chata, abusada. Então, eu não posso pensar que isso é verdade, porque neste meu caso não foi. Então, olhar o outro com aquele olhar de compaixão que a gente gostaria de ter com nós mesmos. É um exercício que a gente pode fazer onde quer que a gente esteja. Aqui é mais fácil, que a gente ouviu que a gente aqui tem condições de temperatura e pressão controlada. Está todo mundo tranquilo aqui, a gente pode dar uma volta na cabeça da gente, se a gente dá uma topada, o olho levanta, mas sai aí, dá uma topada, sai da frente porque estão casados. Né? Então, é essa reflexão. A gente tem a oportunidade ao longo do nosso dia de estar sempre revendo os nossos valores. E quando a gente começa a se analisar, a gente vai naturalmente colocando propósitos de edificação na nossa existência. Enquanto a moderna psicologia reconhece a culpa e a ansiedade como fatores interiores poderosos operadores de distúrbios emocionais, Jesus mostra a ocasião de propor a terapia preventiva do perdão e do auto-perdão. Então, autoconhecimento para avaliar como é que a gente está, o que é que a gente precisa melhorar. E a proposição de Jesus, que a gente olhar o outro com amor, de perdoar os outros pelo que nos fazem, e de nos perdoarmos pela nossa incapacidade ainda de sermos bons como deveríamos. Porque não adianta a gente cobrar tudo, né? E também a gente se martirizar, porque acontece muito dos espíritas, porque sabem que a gente precisa ser bons, a gente ouve isso o dia todo dia, fala assim, meu Deus, eu sou uma pessoa terrível. Eu não devia ter raiva, eu tenho. Eu não devia ter mágoa, e eu tenho. Aí você começa o quê? A se auto-obsediar. Muitas vezes as nossas causas de obsessão não são irmãos que vêm diretamente nos procurar e nos influenciar. Mas é o nosso comportamento de negatividade contra nós mesmos que atrai irmãozinhos que pensam do mesmo jeito. Vai dizer, é mesmo, isso é ruim, isso é ruim. Não é que eu estou dizendo que é. Então, o nosso comportamento, o pensamento gera pensamento. Nós temos o poder de reverter. E isso depende da nossa vontade. Então, atenção aos pequenos milagres diários. Vamos ser felizes olhando as pequenas coisas que nos trazem gratificação. A gratidão é a chave para o nosso bem-estar. Quando a gente acha que tudo está ruim, tudo vai ficar ruim. Quando a gente agradece a Deus por aquilo que a gente tem, a gente já muda a nossa postura. Cuidado com as horas gastas com futilidades, porque até as entidades desencarnadas nos influenciam através dos níveis sociais e dos filmes que nós estamos escolhendo. A busca por informações rápidas fragmenta a nossa mente. Então, quanto mais informaçãozinha pequenininha e sem contexto nenhum, a gente vai colocando no nosso cérebro, a gente vai diminuindo a nossa capacidade de concentração. Por que a gente vê tantos casos de ansiedade hoje em dia? Hoje em dia todo mundo é ansioso. Hoje em dia todo mundo é hiperativo. Por que será que isso acontece? Não é só por uma questão fisiológica, mas é porque a forma como a gente está vivendo, trabalhando com muita informação simultaneamente e desconexas, ela traz na gente uma inquietação. Organiza os seus pensamentos a fim de que se conecte com mentes cheias de sabedoria. Então, a nossa reflexão, a nossa oração, que faz com que a gente saia do nosso sofrimento e se conecte com a espiritualidade de luz, ela faz com que esses irmãos de luz cheguem mais facilmente na gente, nos tranquilizem e nos conscientizem de como nós devemos agir. Quantas vezes a gente vai dormir com um problema enorme, que a gente não tem medo enorme, que está causando uma angústia, um sofrimento, e chega no outro dia de manhã,
deixou de causar aquela cultura. Era um medo, uma preocupação, de repente a gente acorda mais sereno. Aí faz, nesse caso, eu vou agir assim, eu vou agir assim. Por quê? Porque a espiritualidade, a luz, está conosco no momento do nosso sono para nos orientar. Desde que a gente queira. Na hora que a gente for dormir, a gente precisa pedir também a Deus que a gente esteja em boas companhias. Porque a gente pode procurar mais companhias quando a gente vai dormir. Então, vidas vazias, como se melhorar? Vamos refletir sobre nós mesmos, identificar o que nós precisamos melhorar. Vamos nos manter em oração, acordar o dia agradecendo a Deus, valorizar os pequenos momentos de felicidade que nós temos. Quando a gente for dormir, vamos pedir a Deus para que a gente esteja acompanhado pelos irmãos do bem e que a gente possa aprender e trabalhar em trabalhos edificantes, em atividades edificantes, também no momento do nosso sono. Bom, falamos já da oração. Oração, primeiro passo. Porque é nesse momento de oração que a gente recebe essas emanações. Vamos fazer de manhã? Vamos fazer de noite? Somente isso? Se você estiver mais angustiado, tem um momento que você vai saber que vai ser um pouco mais tenso, seja no seu momento familiar, seja na sua casa, você entra no banheiro, faça o Pai Nosso, faça, não tem isso. Oração é de graça e traz um benefício maravilhoso. E a recomendação da espiritualidade. O trabalho ao próximo já é o quê? É uma oração. Por que o trabalho ao próximo é uma oração? Porque quando a gente está ajudando ao outro, a gente tem o Espírito de Luz lá nos orientando também. E a energia do bem que a gente está gerando, nós recebemos também. E o que é a oração? Que não seja uma energia do bem. Então, vamos estabelecer diariamente os nossos propósitos. Vamos tentar fazer um planejamento da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual, do jeito que a gente faz com a nossa vida material. Agora eu vou acordar, vou trabalhar, vou fazer compra, vou voltar, vou lavar roupa. O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar para aquela pessoa hoje, que eu sei que é um pouco mais difícil, mas vou chamar ela para uma conversa. Vou chegar na reunião com uma abordagem diferente. Vou tentar ter paciência com aquela pessoa que é diferente de mim, porque nós somos diferentes. A gente tem a tendência de querer que as pessoas sejam iguais a gente, mas nós não somos. E a gente vai querer que todo mundo seja igual a todo mundo. Por isso que tem muito sofrimento em adolescente, porque há uma comparação que todos sejam iguais. As escolas também pregam isso, todos têm que estudar do mesmo jeito, todos têm que fazer do mesmo jeito. E a gente tem que respeitar essas diferenças. Se hoje nós não temos alguns defeitos, pode ter certeza que nós já tivemos. Então não tem que criticar o defeito de ninguém. E aí, sobre a crítica, as pessoas dizem assim, não, mas toda crítica é construtiva. Na maioria das vezes a gente só quer descarregar a nossa insatisfação com aquilo que você está dizendo. Não é verdade. A gente não gosta de ouvir críticas, mas a gente tem uma língua enorme para criticarmos uns aos outros. Então, que sai da nossa boca aquilo que vai trazer o bem. Às vezes, não adianta dizer nada para determinadas pessoas, porque elas não querem ouvir. Por que eu vou me desgastar? Ao invés de falar e só gerar uma crítica, vamos fazer uma oração, que a oração ele vai receber. E não vai gerar aquilo comigo. Vai ser bem para ele e vai ser bom para você também. E essas redes sociais, o que mais tem é crítica. Crítica, mais crítica, mais crítica e mais crítica. Então, contra o pessimismo e a amargura, exercícios de renovação, de paisagem mental, a gente pode mentalizar que está num lugar legal, que está na coluna espiritual, recebendo energia de amor. Isso antes de dormir, isso quando acordar. A gente pode refletir sobre quanto Deus é bom para nós mesmos, porque permite que nós estejamos aqui com saúde, neste momento, para aprender, para receber amor, para nos conhecermos e gerar tanta troca legal, tanta troca positiva, porque todos nós estamos aprendendo juntos. E fé em Deus. A gente tem acima de nós um Todo-Poderoso, um Pai
que é só amor. E que tudo que ele faz é querer o nosso bem. Os erros, os nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. E ele ainda bota a mão na cabeça da gente e fala assim, fizesse tanta besteira, mas eu não vou te deixar sofrer, mas não, você não vai aguentar. Então essa certeza de que a gente tem um ser superior conduzindo a nossa vida, naturalmente nos tranquiliza. Então, fechando aqui o conteúdo de hoje, eu já falei sobre esses temas todos, eu vou trazer um texto que eu achei super interessante, que ele fala sobre virtualidade. O que é virtual? Entrei apressado e com muita fome no restaurante. Escolhi uma mesa bem afastada do movimento, pois eu queria aproveitar os poucos minutos de que dispunha para comer, além de planejar minha viagem de férias, que há tempos não sei o que é. Pedi uma moqueca de camarão, um purê de batatas e um suco de laranja. Abri meu notebook e levei um susto com aquela vozinha baixinha atrás de mim, que dizia assim, tio, me dá um trocado? Não tem, menino. Só uma moeda para eu comprar um pão. Tá bem, eu compro um para você. Para variar, minha caixa de entrada, ou seja, o e-mail dele, estava lotada. E eu fico distraído, vendo poesias e dando risadas com piadas malucas. Tio, pode pôr margarina e queijo também? Percebo que o menino ainda tinha ficado lá. Ok, mas depois me deixa trabalhar. Chega a minha refeição, faço o pedido do menino e o garçom me pergunta se quero que mande o garoto sair. Minha consciência me impede de dizer que sim. Eu digo, tá tudo bem. Deixa eu ficar. Traga pão e mais uma refeição decente para ele. Então o menino se senta à minha frente e pergunta, e o que você está fazendo? Eu estou lendo os e-mails. Mas o que são e-mails? São mensagens eletrônicas mandadas por pessoas pela internet. É como se fosse uma carta, só que via internet. E você tem internet? Tenho sim, é essencial no mundo hoje. Mas o que é internet? É um local no computador onde podemos ver e ouvir muitas coisas. Notícias, músicas, ler, escrever, sonhar, trabalhar, aprender. Tem tudo no mundo virtual. E o que é virtual, Deus? Eu dou uma explicação simples, certo de que ele pouco vai entender. E que eu vou poder conhecer sem dúvidas. Virtual é um local que imaginamos algo que não podemos pegar, tocar. É lá que criamos um monte de fantasias. Transformamos o mundo em quase tudo que nós gostaríamos que fosse. Legal isso. Gostei. Você entendeu o que é virtual? Fez sentido. Eu também vivo nesse mundo virtual. E o rapaz perguntou, você tem computador? Não, mas o meu mundo também é desse jeito. Minha mãe fica o dia todo fora. Só chega em casa muito tarde e quase não a vejo. Eu fico cuidando do meu irmão pequeno, que vive chorando de fome. E eu dou uma água para ele pensar que é sopa. Minha irmã mais velha sai todo dia, diz que vai vender um pouco, mas eu não entendo porque ela sempre volta comigo. Meu pai, ele está na cadeia há muito tempo, mas sempre imagina a nossa família toda junta. Em casa, muita comida, muitos brinquedos de Natal, e eu indo para a escola para viver, para virar médico um dia. Isso não é virtual, tio? Fechei meus olhos, não antes que as lágrimas caíssem sobre o teclado. Esperei que o menino terminasse de literalmente devorar o prato dele. Paguei a conta e dei o troco para o garoto, que me retribuiu com um dos mais belos e sinceros sorrisos que eu já recebi na minha vida. E com obrigado, você é verdade. Ali naquele instante, tive a maior prova do virtualismo insensato em que vivemos todos os dias, enquanto a realidade cruel rodeia de verdade e fazemos de conta que não a percebemos. Então, que a gente seja agentes determinantes no nosso futuro.
todos nós conhecemos, conseguimos isso. É parar para refletir sobre o sentido que a gente quer para as nossas vidas, que aparecerão oportunidades para a gente atuar com caridade, com amor, com respeito um para com os outros e para com nós mesmos. Muita paz para todos.